Pode-se dizer que é o método padrão e através dele é que foi obtida a grande maioria das linhagens disponíveis. Por isso é que a obtenção de células-tronco embrionárias é associada à destruição do embrião. Como se vê, a principal diferença entre as células-tronco embrionárias e as adultas, no que se refere à sua capacidade terapêutica, reside na flexibilidade ou plasticidade. O artigo 3º da Lei 11.105 de 2005, sob exame, indica essa característica ao conceituar as células-tronco embrionárias como células de embrião que apresentam a capacidade de se transformar em células de qualquer organismo. Sem sombra de dúvida, há praticamente um consenso quanto às expectativas despertadas pelas células-tronco embrionárias, mas é bom deixar claro que a promessa a elas atribuída não tem, pelo menos ainda, garantia de concretização. Nesse sentido, o respeitado cientista Stevens Rein, em entrevista concedida ao Instituto Virtual de Células-Tronco, acredita ser precoce qualquer sugestão de aplicação terapêutica de células-tronco embrionárias humanas. É importante afirmar e reafirmar que a qualidade das pesquisas com células-tronco embrionárias para a investigação científica não pode ser desconsiderada. Nem nos cabe, sob nenhum ângulo, fazer avaliações científicas sobre o assunto. Isso quer dizer, na minha compreensão, que a comparação entre as duas fontes de células-tronco não é argumento a ser considerado para o julgamento da presente ação, muito menos a tentativa de desqualificação da pesquisa com células-tronco embrionárias, considerando que os cientistas trabalham com a perspectiva de melhores resultados com esse tipo celular. O que se examina, repita-se, é se o método de obtenção dessas células, através da destruição do embrião, pode ser admitido. A menção comparativa das células-tronco diante do estado atual das pesquisas com cada um dos seus tipos releva apenas para o cumprimento do dever de esclarecimento que entendo necessário, pelo menos no desenvolvimento do meu raciocínio. Um levantamento das últimas notícias publicadas em páginas especializadas da internet, como a PubMed, a Nature, a New Scientist e a Biomedicina, mostra que algumas pesquisas com células-tronco adultas já resultam em determinadas terapias, enquanto que as pesquisas com células-tronco embrionárias humanas, mesmo que bastante promissoras, ainda se encontram, até mesmo pelo curto tempo de existência, em fase inicial. No caso das células-tronco adultas, além do transplante de medula óssea, que serve para combater a leucemia e os linfomas, já situam resultados, ainda que modestos, no tratamento de algumas doenças cardíacas. Foi o que constatou, por exemplo, o Dr. Richard Burt, da Faculdade Feinberg de Medicina da Northwestern University, ao analisar centenas de estudos realizados entre janeiro de 1997 e dezembro de 2007, dos quais 323 avaliaram viabilidade e toxicidade e 69 avaliaram resultados em pacientes. Em 17 estudos, envolvendo 1.002 pacientes que sofreram ataques cardíacos, 16 estudos com 493 pacientes mostraram evidências sugerindo que o transplante de células-tronco adultas levou a modestas melhoras na função cardíaca. No Brasil, o Dr. Júlio César Voltarelli, defensor das pesquisas com células-tronco embrionárias, avança no tratamento do diabetes mellitus
como ele mesmo teve a oportunidade de registrar na audiência pública realizada em 20 de abril de 2007. Além dele, e dentre outros, apenas como homenagem a esses grandes cientistas, o Dr. Adalberto Luiz Rosa, da Universidade de São Paulo, unidade de Ribeirão Preto, investiga a utilização de células-tronco derivadas de medula óssea na reparação de tecidos ósseos. O Dr. Alfredo de Miranda Góes, na Universidade Federal de Minas Gerais, tenta promover a osteogênese usando nas células-tronco mesenquimais humanas. No Centro de Pesquisas Gonçalo Muniz, da Fiocruz, instituição que tem prestado tão grandes e relevantes serviços à saúde no Brasil, busca-se a terapia com células-tronco de pesquisa de medula óssea em indivíduos portadores de mielopatia associada à infecção por HTLV1 e de traumatismo agudo. Na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o Dr. Clodomiro Alves Júnior tenta a diferenciação, adesão e proliferação de células-tronco de cordão umbilical em biomateriais com superfícies modificadas. O Dr. Hans-Jürgen Fernando Domann pesquisa no Centro de Ensino e Pesquisa do Procardíaco o transplante autólogo de células mononucleares de medula óssea, angiogênese na cardiopatia isquêmica. O Dr. Ibsen Bellini Coimbra tenta a indução de condrogênese a partir de células-tronco do cordão umbilical. Na PUC do Rio Grande do Sul, o Dr. Jaderson Costa da Costa busca o transplante de células-tronco da medula óssea para o tratamento do processo neurodegenerativo induzidos por epilepsia, enquanto o Dr. Jefferson Luiz Braga da Silva tenta a utilização de células-tronco adulta no tratamento das cicatrizes quelodianas e de lesões nervosas periféricas. O Dr. Ricardo Ribeiro dos Santos, da Fiocruz, trabalha com células-tronco adultas do fígado, com vistas à reparação de tecidos desse órgão. A doutora Maria Eugênia Leite Duarte, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, tenta utilizar células-tronco mesenquimais no reparo da osteonecrose e reconstrução de perdas ósseas, e também relacionada a cardiopatias, a pesquisa de Renato Abdala Karam Khalil, que é o transplante autólogo de células-tronco da medula na miocardiopatia dilatada não isquêmica, no Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul, Fundação Universitária de Cardiologia. A imprensa noticiou há poucos dias que cientistas da PUC do Paraná, em parceria com a Santa Casa de Misericórdia de Curitiba e a Fundação Fiocruz do Rio, conseguiram criar vasos capilares através do uso de células-tronco adultas extraídas do cordão umbilical. No que concerne às células-tronco embrionárias, em um dos artigos mais citados pelos estudiosos na área biotécnica, os autores Ankegur e outros dão conta que no período entre janeiro de 98 e dezembro de 2005, 315 relatos de pesquisas com essas células foram pesquisados e publicados, dos quais 28% diziam respeito à sua diferenciação em células ou tecidos especializados, enquanto outros 27,5% à sua caracterização molecular. Outros 33% relacionavam-se à derivação de linhagens ou ao desenvolvimento de melhores técnicas de cultura. As notícias acerca de pesquisas com células-tronco embrionárias extraídas da página Biomedicina em março de 2008 confirmam esse quadro, anunciando experimentos em fase de testes que podem levar a terapias para inibir melanomas, para curar a diabetes, tendo sido criados células producentes de insulina, para tratar derrames, para reparação do tecido muscular cardíaco, para recriar a cartilagem e também contra a catarata. No Brasil, é preciso que se diga, atualmente são desenvolvidas as seguintes pesquisas relacionadas com células-tronco embrionárias humanas:
no Instituto Nacional de Cardiologia de Laranjeiras e na Universidade Federal do Rio de Janeiro, o Dr. Antônio Carlos Campos de Carvalho busca mecanismos de diferenciação e uso terapêutico. Na Universidade Federal de Goiás, a doutora Lídia Andreu Guilo tenta o uso de nanopartículas magnéticas na expansão in vitro dessas células. A doutora Lígia Pereira, no Laboratório de Genética Molecular da Universidade de São Paulo, tenta estabelecer novas linhagens. Também na USP, a doutora Marie-Cleide Sogayer tenta o uso e testa o uso de células-tronco embrionárias no reparo de lesões em doenças degenerativas, como a diabetes, as hepatopatias, as neuropatias, as lesões ósseas e também as lesões renais. No Rio de Janeiro, o Dr. Steven Kastrup-Ren, no Laboratório de Neurogênese e Diferenciação Celular da Universidade Federal do Rio de Janeiro, busca o controle da aneuploidia e da diferenciação neural. Aliás, é importante que se registre o empenho e a seriedade de todos esses respeitados pesquisadores, em particular registro aqueles que atuam junto à Universidade Federal do Rio de Janeiro, que tive a oportunidade de visitar, vencendo dificuldades materiais, como o próprio Dr. Steven e o Drs. Radovan Borojevic e Cláudia Maria de Castro Batista, pós-doutor em neurociências pela Universidade de Toronto, no Canadá, e responsável pelo estudo de células-tronco neurais em modelos pré-clínicos e em doenças neurodegenerativas. Muito importante é o registro da descoberta de Shinya Yamanaka, que é cientista da Universidade de Kyoto. Ele conseguiu, em novembro de 2007, transformar células-tronco adultas em células de caráter pluripotente, ou seja, equiparáveis às células-tronco embrionárias, através do que se chamou reprogramação celular, um método alternativo que vem sendo considerado bastante promissor e capaz de suplantar, como fonte de células-tronco pluripotentes, o método corrente. Algum tempo depois, cientistas americanos igualaram o feito. Um deles, o próprio Dr. James Thompson. Embora ambos afirmem que ainda levará certo tempo para que essas células possam ser usadas da mesma forma que as células-tronco embrionárias, James Thompson, como professor, tem sempre se preocupado com as implicações éticas das pesquisas com embriões, prevê que daqui a uma década, isso é, a problemática das pesquisas com células-tronco embrionárias, será apenas uma histórica nota de rodapé. A propósito dessas descobertas, o Dr. Ryan Wilmuth, criador da ovelha Dolly, acabou declarando que ia abandonar as pesquisas com transferência nuclear para se dedicar à reprogramação celular. De todos os modos, não é razoável, como já acentuei, sob nenhum ângulo, desqualificar a qualidade das células-tronco embrionárias, reconhecidas cientificamente como de maior espectro para as pesquisas com objetivo terapêutico. A circunstância de oferecerem, por exemplo, maior risco carcinogênico do que as células-tronco adultas, não quer dizer que estas, as adultas, não sejam suscetíveis de riscos assemelhados. A questão, portanto, está assentada no plano científico, a cargo dos pesquisadores, não nos cabendo analisar ou avaliar. No atual contexto, os avanços e resultados diariamente obtidos nas pesquisas com células-tronco adultas e embrionárias, ora aumentam, ora reduzem as diferenças entre um e outro tipo e, por conseguinte, as suas reais possibilidades de aplicação terapêutica. Por isso, segundo boa parte dos cientistas, ainda não seria interessante abandonar uma ou outra linha de pesquisa. Permanece, então, no presente estado da ciência,
uma divisão intransponível que subjaz a esse julgamento. Para serem obtidas, as células-tronco embrionárias, segundo o método adotado como padrão, o embrião humano é destruído, o que para muitos é inaceitável. Do debate que vem sendo travado praticamente em todo o mundo ocidental, colhem-se argumentos de diferentes naturezas, favoráveis e contrários a pesquisas com embriões em geral e com células-tronco embrionárias em particular. No meu entendimento, a valoração do embrião é crucial para o debate. De fato, a se entender que não tem qualquer valor especial, pelo menos um valor diverso do que aquele de um conjunto de células de cultura, todos os empecilhos éticos desapareceriam. A conclusão não é muito diversa se a medida desse valor supera a de um grupo de células, mas não alcança aquela de um ser humano formado ou mesmo de um feto. Sua destruição, nessa visão, não passaria da eliminação de um material biológico. É essa, por exemplo, a visão de Fukuyama e Furger, quando anotam que nós não partimos de uma posição pró-vida. Nós acreditamos que os embriões humanos têm um status moral intermediário. Eles não são moralmente equivalentes aos recém-nascidos. A destruição de um embrião para nós não se compara a um homicídio. O problema ganha corpo e substância quando se entende que o embrião tem um valor idêntico ao de um ser humano já nascido. Não foi por outra razão que Jürgen Habermas, como de hábito, estuda em profundidade esse tema, destacando especificamente o antagonismo dessas duas posições, dando, porém, relevo a esse debate que até ele, nas suas preocupações filosóficas, entende como questão fundamental nos dias de hoje. Uma alegoria filosófica bem antiga, a meu sentir, torna-se apropriada neste momento. É o paradoxo Sorites, que é atribuído ao filósofo de Megara, Eubulides de Mileto, e popularizado pelos estoicos, talvez até mesmo inspirado por Zelão de Eleia, e que foi referido, diga-se, por Aristóteles, que autoriza um questionamento sobre a fluidez dos conceitos. Um grão de areia torna-se um monte de areia? 2 grãos? 3? 1 milhão? Talvez sim. Indaga-se então em que momento a adição de um único grão de areia origina um monte. Os problemas que se encaixam nesse velho paradoxo podem ser geralmente resolvidos adotando-se uma convenção. Por exemplo, em Roe vs. Wade, Harry Blackmun adotou uma dessas convenções, não para determinar o início da vida, mas para estabelecer em que momento passaria a existir um feto, um direito do feto à vida, inviolável, mesmo em contraste com o direito da mãe. De certa forma, foi o que fez o douto, culto e eminente ministro e meu querido amigo, ministro Carlos Brito, ao comparar a vida do embrião preservado em laboratório com a vida do embrião implantado no útero de uma mulher e a vida de um recém-nascido, vida biográfica, para não reconhecer ao primeiro um direito absoluto à sua preservação. Disse Sua Excelência com a claridade e lucidez que lhe é habitual. As 3 realidades não se confundem. O embrião é o embrião, o feto é o feto, e a pessoa humana é a pessoa humana. Esta não se antecipa à metamorfose dos outros 2 organismos. É o produto final dessa metamorfose. A ideia da metamorfose, contudo, na minha compreensão, é desafiada pelos que valorizam o embrião. Um dos principais argumentos em contrário é amparado em estudos que indicam haver diversos estágios contínuos no processo de desenvolvimento embrionário e fetal, não sendo possível isolar as etapas e, portanto,
considerar algumas mais importantes que outras. Essa visão